Bom, pessoal, depois de inserir os eletrodutos, agora a gente vai inserir os condutores. E essa é a simbologia que nós vamos usar. Fase, neutro, proteção, retorno. A linha horizontal representa o eletroduto. Antes de fazer a inserção, vamos entender como é que são feitas as ligações dos pontos. Começando por tomada monofásica. Então, na tomada monofásica, vai uma fase, um neutro e um condutor de proteção. Para o equipamento funcional, preciso apenas da fase hidroneutro. Condutor de proteção, como o nome já diz, é para proteger as pessoas. Então, estando no eletroduto, eu vou ter aqui a representação fase, neutro e proteção. Vamos ver como é que fica no AutoCAD. Então, nós vamos representar o circuito 3, que é um circuito de tomada monofásico lá no banheiro da suíte. Então, eu tenho que sair do quadro, verificar qual é o caminhamento desse condutor. Então, ele vai ter que passar por esse eletroduto, depois por esse, por este e, finalmente, este eletroduto aqui, tá? Então, eu vou fazer isso sempre partindo do quadro. Então, vou passar aqui, depois eu passo por esse, depois por esse e, finalmente, chego lá no eletroduto do cômodo. Eu não estou colocando o condutor de proteção, porque nós vamos ter uma aula só sobre condutores de proteção, tá? Vamos agora circuitos bifásicos. Então, o circuito bifásico, ele vai ter duas fases e o condutor de proteção, tá? Eu vou fazer o circuito 14, que é o circuito bifásico da máquina de lavar. Então, eu tenho que achar um caminho para esse circuito. Saio do quadro, passo por esse eletroduto, por este e por este. Então, eu vou copiar a simbologia lá dos meus blocos. Então, tá aqui. Duas fases. Só duas fases, né? Porque eu não vou colocar o de proteção por enquanto. E vou colar isso aqui em todos os locais onde vai passar o circuito 14. Então, vai passar aqui, junto com o 3. Vai passar aqui, junto com o 3. E, por fim, aqui. A representação tem que estar perpendicular à linha. Então, eu vou usar o comando Rotate para rotacionar aqui o fio e deixar ele perpendicular. E vou editar aqui para colocar o circuito 14. Então, em todos os pontos eu vou fazer a rotação e a edição. Essa informação da numeração tem sempre que ficar na parte de cima da simbologia. A parte de baixo nós vamos usar para outra informação em outra aula. E não rotacione os textos. Os textos têm que estar na mesma posição de leitura. Eu não estou falando dos comandos do CAD, que o objetivo não é esse. O objetivo é o projeto de elétrica. Então, pronto, fiz o circuito 14. Então, circuito bifásico, tá? Então, aqui está a representação das duas fases. Agora, vamos para a ligação de interruptores. Então, vamos voltar lá no material de apoio. Então, vamos começar com o interruptor simples. Lembrando, interruptor simples em locais que eu tiver apenas um acesso, apenas uma entrada. Então aqui está uma representação de uma ligação de lâmpada com interruptor simples. Então chegando lá no teto, no ponto de luz, eu vou ter fase, que é o vermelho, neutro azul e o proteção verde e amarelo. O neutro, ele vai direto para a lâmpada e vai ser ligado lá no receptáculo, que a gente está acostumado a chamar de bocal. A fase, ela vai
descer para o interruptor. Do interruptor, eu vou mandar um outro fio para a lâmpada. Esse fio chama-se retorno, porque ele volta do interruptor para a lâmpada. Então, lá no eletroduto no teto, eu vou ter fase neutra e proteção. No eletroduto que desce para o interruptor, eu vou ter fase e retorno. Vamos fazer essa demonstração no CAD. Então, vamos pegar o circuito 2 e vamos fazer os interruptores baseados no circuito 2, tá? Então, circuito 2, eu tenho ele na sala, no dormitório 1 e no dormitório 3. Então, eu tenho que chegar com o circuito 2 em todos esses pontos. Então, vou lá copiar, fase neutra. E vou primeiramente fazer com que esse fio chegue em todos os pontos no teto. Então, passo nesse eletroduto aqui. Cheguei até aqui. Passo nesse aqui. Aqui é um, mas eu estou indo lá para o outro quarto. Passo nesse aqui. Cheguei aqui no dormitório 2. E vou pôr aqui neste mesmo eletroduto. E cheguei na sala. Agora eu vou fazer a rotação da simbologia e a edição da numeração. E agora vou editar a numeração para transformar todos eles em circuito 2. Então aqui no dormitório 3 eu tenho um interruptor simples. Eu já cheguei com fase neutra no ponto de luz. Agora eu vou fazer o quê? Eu vou para o interruptor. Então no interruptor eu vou descer com fase e retorno. Então agora eu vou transformar esse fio aqui em retorno. Poderia copiar lá da simbologia, mas vai dar mais trabalho. Vou rotacionar ele aqui só para deixar ele perpendicular ao eletroduto. E dar o trim para transformar isso aqui em retorno. Sempre que eu tiver fio fase ou fio neutro ou fio terra, eu tenho que colocar o número. Sempre que eu tiver retorno, eu tenho que colocar a letra de comando. Qual é a letra de comando? Letra D. Letra D no interruptor, letra D no ponto de luz, letra D no retorno. Então está feita a ligação do interruptor simples. Vamos agora para o interruptor paralelo. Então, interruptor paralelo, quando eu tiver dois acessos naquele ambiente, tá? Então, fio fase, fio neutro e fio de proteção chegam no ponto de luz. Fio fase desce para um dos interruptores, poderia ser em qualquer um dos dois lados. Do interruptor que desceu o fio fase, sobem dois retornos. Esses dois retornos vão para o outro interruptor. E do outro interruptor, um terceiro retorno vai para a lâmpada. Então, na simbologia, vai ter um eletroduto que tem uma fase e dois retornos, e um eletroduto que tem três retornos. Vamos para o CAD. Então, aqui no dormitório 1, que é a suíte, eu tenho um interruptor próximo da porta e um interruptor no local provável que vai ser a cama. Então aí eu posso usar também o sistema paralelo. Vamos colocar os eletrodutos que estão faltando, conforme a aula anterior. Então está faltando um eletroduto aqui. E um eletroduto aqui.
Então, em um dos lados vai ter fase 2 retornos e no outro lado 3 retornos. Então, vamos copiar a simbologia. Vamos por aqui e vamos por aqui. Rotacionar. E transformar essa linha aqui em retorno. E identificar. Então, identifiquei a fase com o número 2, circuito 2, e vou identificar o retorno com a letra de comando deste ambiente, que é a letra A. Então, aqui, comando A. Lá no outro paralelo, como aqui já tem a fase 2 retornos, nesse aqui serão 3 retornos. Então, vou rotacionar aqui. E vou transformar isso tudo aqui em retorno. E aqui, como é só retorno, apenas letra de comando. Comando A. Lembrando que a numeração e letra de comando ficam na parte de cima. Então, já fiz o interruptor paralelo. Aqui no material de apoio, tem uma outra representação da ligação do interruptor paralelo sem o eletroduto. Então, em um interruptor entra a fase e os 2 retornos que saem daqui são ligados no outro interruptor. E o terceiro retorno vai para a lâmpada. Agora vamos para o interruptor intermediário. Então, intermediário é sempre que eu tiver 3 ou mais acessos naquele local. Intermediário só funciona se ele estiver associado a 2 paralelos. Então, tem um paralelo aqui e outro paralelo aqui e um intermediário. Aqui eu tenho outro esquema de ligação. Se a gente comparar com a ligação do interruptor paralelo, o intermediário ele vai bem no meio dos dois, por isso que ele chama intermediário. Então, o que foi feito aqui? Esse fio aqui foi cortado. Quando esse fio é cortado, ele era 2 e se transforma em 4. Então, no interruptor intermediário, eu vou ter 4 retornos. Então, paralelo, fase 2 retorno ou 3 retornos. Intermediário, 4 retornos. Então, vamos para o CAD. Aqui na sala, eu tenho mais do que 3 acessos. Então, eu vou ter 2 paralelos e os demais intermediários. Então, eu tenho um paralelo aqui, mais 1, 2, 3 intermediários. Então, eu vou fazer a inserção dos fios. Então, eu vou colocar lá um fase e 2 retornos. Então, aqui eu quero fase 2 retornos. E aqui no outro paralelo, 3 retornos. Rotaciona a simbologia. Como aqui vão ser 3 retornos, eu vou pôr apenas letra de comando. Qual é o comando desse ambiente? Comando G. Então, esse número 10 aqui vira o comando G e eu vou mover ele para cima da simbologia. Aqui embaixo, circuito 2, comando G. Então, aqui, 2G. E vou transformar em retornos aqui. E nos intermediários, 4 retornos.
Então, onde eu tiver intermediário, eu vou colocar 4 retornos. Lembrando que existem softwares que fazem essa inserção de maneira automática, só que tem um valor considerável. Então, como é só retorno, eu preciso apenas da letra G. Então, está feita a ligação do sistema intermediário. Os demais cômodos é a mesma coisa. Se for tomada monofásica, fase neutro. Se for tomada bifásica, fase. E aí, no circuito de iluminação, os interruptores conforme o tipo de ligação. E aí nós temos o sistema completamente montado, com toda a fiação passada, tá? Se a tubulação, o eletroduto estiver dentro da parede, você não pode colocar simbologia na parede. Então, você vai puxar a linha de chamada, tá? Nesse caso aqui, como este eletroduto e este passam o mesmo fio, foi puxada uma linha única de chamada. Então, dentro da parede, você puxa a linha de chamada. Se o local onde você vai colocar a fiação não vão caber todas as simbologias, você também pode puxar linha de chamadas. E, se você quiser também, você pode fazer legenda de fiação. Então, você vai pôr letra maiúscula, tá? Então, nesse eletroduto aqui, eu puxei uma legenda de fiação. E lá na prancha, você coloca quais são os circuitos que estão passando dentro daquele eletroduto. Ok? Então, essa é a visão final aí do diagrama. E lá no seu material de apoio, você tem também o exemplo da planta modelo, que começa na página 86. Então, na página 86 está explicando como é que faz a passagem, indo até a página 88. Tá? No nosso exemplo no AutoCAD, não está mostrando o alimentador, porque eu não tenho o terreno. Aqui na planta modelo, como eu tenho aí a delimitação do terreno, eu vou ter o quadro de medição aqui e o quadro de distribuição. Então, tem um eletroduto no piso interligando ele, e aqui está passando o circuito alimentador, que é o circuito principal desta residência. Ok? Então, qualquer dúvida adicional, só me chamar lá no chat. Até!